Boa noite. Como ajudar pacientes em reabilitação, pacientes oncológicos, né? Tatiana, Beatriz, Carla, Flávia. Como ajudar pacientes oncológicos em rehab? Olá, Sara. Olá, Tabata. Em reabilitação. Será que vai dar tudo isso aqui? Cuidados paliativos e finitude. Era para ter pegado uma água, não peguei. Com práticas integrativas. Manuela, Maiara, Sueli, muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui. Nesta nossa última aula desta semana, que começou segunda-feira, se você perdeu aí o conteúdo, você pode acessar o link do YouTube que está no meu perfil, mas daqui a pouco o meu suporte entra aqui para colocar o link para vocês. Tinha esquecido do meu suporte. E o suporte tem que estar na live. Mas, pessoal, aula 1, 2 e 3, a gente vem cursando uma trajetória, percebem? Um direcionamento? Vocês percebem o direcionamento? Que tudo se encaixa? Que tudo tem relação? Boa noite, queridas. Que nada é à toa? Que quando a gente segue uma sistemática, as coisas ficam mais claras, ficam mais palpáveis, eu sei onde eu tô pisando e aí eu acabo tendo mais segurança, eu acabo diminuindo o meu estresse, né? Eu não vou tão tenso pro atendimento quando eu recebo um paciente oncológico. E aí a coisa flui, tá? Por quê? Porque eu tenho um direcionamento, tá? Então essa é a proposta aqui pra vocês, ou seja, na segunda-feira a gente viu a fase 1, quando a gente vê a história natural do câncer. Na fase 1 a gente vê aquelas pessoas que estão vulneráveis, susceptíveis, em risco, pequeno, médio ou grande risco para desenvolver uma doença oncológica em função da exposição aos fatores de risco, certo? Esses fatores de risco, lembrando aqui, ó, são fatores... O suporte entrou. O suporte, coloca aí o link do YouTube pro povo clicar, tá? Fatores clássicos e não clássicos, modificáveis e não modificáveis, tá? Então a gente viu isso, esses fatores de risco, eles lesam a célula, porque o câncer é uma doença celular, e essa lesão, ela é tão profunda muitas vezes, porque esse fator de risco é muito grosseiro, ele é muito tóxico, ele é muito intenso, como por exemplo o tabagismo, tá? O próprio estresse também, que a célula se lesiona gravemente. Aí a gente até viu, a célula tem 3 caminhos, ou ela morre, o processo de apoptose, ele é acionado, porque existem genes que controlam a apoptose dessas células, tá? E essa célula morre porque ela está danificada, tá? Ou ela se recupera, e aí que vem muito das práticas integrativas, porque a gente quer recuperar estas células que sofreram dano. Além de recuperar as células, eu preciso diminuir a exposição dos fatores. Então não tem como eu só usar a prática integrativa para remediar a célula, para que ela se auto-regenere, porque a gente está falando de uma autocura, auto-regeneração. O que é isso? É fazer com que a frequência vibracional das células, as suas organelas citoplasmáticas, o seu núcleo, a membrana celular, os receptores de membrana fiquem saudáveis de novo, porque de fato houve uma lesão, tá? Inclusive, eu até faço um adendo aqui. Boa noite, Patrícia. Através do link podemos assistir as aulas desde a segunda? Sim. O link do YouTube. O que eu estava falando? Que quando a gente usa, tá, de práticas integrativas para salvar essa célula, porque eu tô falando de fase 1, tá? Mas isso não significa que a gente não possa fazer isso na fase 2, 3 e 4, que é essa. Que é o seguinte pulo do gato, vejam bem. Pensar que quais estruturas da célula foram danificadas pelos fatores de risco, tá? Por exemplo, março lilás é mês do combate ao câncer de colo de útero. Então a gente pensa em HPV, a gente pensa em sedentarismo, a gente pensa em desgaste
do yin em função de muita intensidade de atividade sexual, em função de múltiplos parceiros, em função de sexualidade precoce. Compreendem como que é? Então, eu não estou falando só de exposição ao HPV, mas eu estou falando de uma deficiência do yin, da energia yin, em função de atividade sexual exagerada, precoce e com múltiplos parceiros em que eu acabo, tá? E aí que precisa ser estudado, tá? Isso aí é uma questão de avaliar a causa desse fator de risco, dessa exposição, por que é que a pessoa fuma, por que é que ela é sedentária, por que é que ela está obesa. Isso também se aplica aos pacientes de fase 2, 3 e 4, porque é uma construção. Então a gente não pode não avaliar isso. Por exemplo, eu recebi um paciente que acabou os tratamentos convencionais, tá? Vamos já começar a falar aqui. Quem são esses pacientes da fase 4? Que eu já até pulei, né? Fase 1 para fase 4. É um paciente que já foi exposto aos fatores de risco. Deixa eu começar a falar logo aqui, né? Vamos logo. Vamos falar aqui. Fase 4 é o paciente que já passou pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3 e está na 4. Então, o paciente que acabou os tratamentos convencionais. Por quê? Ele se expôs aos fatores de risco. Esses fatores de risco desequilibraram a balança, fizeram com que a célula adoecesse. Essa célula não morreu, não ativou gene de apoptose, não se autorregenerou, porque de fato as pessoas não fazem isso, a maioria não faz. E aí que está uma grande oportunidade, né? Porque se a maioria das pessoas não faz, cadê você, terapeuta, que não está comunicando isso aí, usando as suas redes sociais, usando o seu bairro, a sua farmácia, a sua academia, o lugar onde você passa, tá? Não tá aí fazendo essa conversa com as possíveis parcerias aí do seu bairro, da sua cidade, os profissionais de saúde, para te encaminhar esses pacientes para fazer prevenção com medicina chinesa, certo? Por quê? Porque a medicina chinesa, ela tem a capacidade de regenerar as células que foram atacadas pelo fator de risco e tratar os fatores de risco também. Como você trata um sedentário? Como você trata um compulsivo alimentar? Como você trata um tabagista? Como você trata uma pessoa que tem lesões de pele por excesso de sol, por exemplo, tá? Então é mais ou menos por aí, a oportunidade está perdendo aí, ó. E aí esse paciente adoeceu, porque a balança desequilibrou, essa célula não entrou em apoptose, não foi recuperada e ela se transforma numa célula cancerígena, tá? Sendo que a transformação da célula cancerígena também não prediz a doença oncológica, não, porque eu preciso de quê? Além da célula doente, ela precisa ter uma capacidade ultra brutal de enganar o sistema imunológico, de atrair novos vasos sanguíneos, tá? Mas tudo começa com a lesão do Jing, tudo começa com a lesão do DNA. E esse DNA mutado é que faz com que essa célula entenda que ela pode crescer, se proliferar, viver de eterno, não ter data nunca para morrer. E aí ela começa a ter comportamentos agressivos, que são os comportamentos de características de malignidade, que a gente diz. Por isso que o câncer, ele é diferente de um tumor benigno. A gente aprofunda isso muito na comunidade. Existem aulas em que a gente explica a diferença entre um tumor benigno e um maligno. Porque essas células malignas, elas têm essa capacidade de ludibriar o sistema imunológico, de atrair novos vasos e de penetrar nas camadas mais íntimas para que a gente tenha o quê? Metástases. Porque elas querem proliferar, elas querem ganhar o mundo, elas querem ganhar ali o receptor, tá? Então, esse imbalanço é que justifica a doença oncológica diagnosticada ali na fase 2, em que o paciente, esse indivíduo, essa pessoa, vai correr aí um caminho até iniciar os tratamentos, porque não basta só o diagnóstico, precisa ser feita aí toda uma avaliação de onde está o câncer, dentre outras questões clínicas, para se determinar se vai fazer químio, se vai fazer rádio, se vai fazer cirurgia, se vai fazer oncoimuno, se vai fazer iodo, qual que é a sequência de etapas disso aí, se primeiro vem a cirurgia, depois vem a químio. Então isso tudo é importante que você, terapeuta integrativo, que usa acupuntura, que usa florais, que usa óleo essencial, que usa qualquer prática integrativa, saiba. Porque quando a gente sabe disso, a gente primeiro compreende, se antecipa a os problemas. Foi isso que a gente explicou, inclusive, na fase 3. Então aqui, ó, fase 1 é esse quadrado verde, fase 2 é o amarelo, fase 3 é esse laranja, que foi o que a gente falou ontem. Se você perdeu as aulas, está lá no YouTube. E a fase 4, que é o que a gente vai chegar aqui agora, é essa fase onde tem esse quadro lilás e esse quadro azul, que é
a reta final aí da história natural do câncer, que significa o seguinte: ou as pessoas vão se curar, ou as pessoas vão morrer, ou as pessoas vão cronificar a doença. Nas 3 situações, eu não tenho, usando práticas integrativas, o objetivo de abandonar esse paciente. Diferente da medicina ocidental, que chega um ponto, no cuidado paliativo principalmente, ou até mesmo na reabilitação, tá? O paciente de reabilitação é esse que eu estava falando. Ele chega depois de todos os tratamentos. Então, ele passou pela fase 1, 2, 3 e chega no 4, porque ele acabou todos os tratamentos. Ele te procura. Ele te procura porque ele tem fadiga, ele te procura porque ele tem ansiedade, tem insônia. E isso tudo se explica por algumas síndromes que eu vou explicar para vocês. Fica aqui, tá? Que eu vou passar agora as principais questões que esses pacientes apresentam, tá? Esses em reabilitação. E aí, sabe o que a oncologia tradicional faz? Sabe o que a medicina ocidental fala para esse paciente? Fala assim: ó, acabou seu tratamento, tá? Vida normal. Vida normal com ansiedade, vida normal com insônia, vida normal com síndrome do estresse pós-traumático, vida normal com infertilidade, vida normal com fadiga. Opa, tem um trem errado aí. Então, vamos embora pegar essa oportunidade aí, porque essas pessoas estão literalmente sequeladas com síndromes energéticas, inclusive mais profundas, que deveriam ser tratadas lá na fase 2, e aí a gente acaba recebendo esse paciente na fase 4, tá? Esse é um tipo de paciente. Então, olha o que a oncologia clínica fala: vida normal com sintomas. Então, vamos perceber aí que o objetivo da integralidade é que esse indivíduo chegue no final do tratamento equilibrado, que ele consiga, ele tenha condições de enfrentar e de bater aí com a agenda certinha dos tratamentos, sem atrasos, para ele ter um controle efetivo do câncer, certo? Para que as práticas integrativas façam o tratamento de terreno biológico, terreno de base, certo? Então, vejam a oportunidade que a gente tem aí de trazer resultados diferentes para esse paciente quando ele chega na fase 4, tá? O paciente de cuidados paliativos, nosso objetivo com prática integrativa é cronificar essa doença. O que é isso, Ana Cardoso, Ana Carolina? Significa assim: se o paciente ele iria viver sem práticas integrativas, com quimioterapia, com rádio, com cirurgia, 3 anos, 2 anos, a gente prolonga e cronifica um pouco mais esse quadro, sabe? Tem um caso muito interessante da internet, não sei se vocês conhecem, que é uma pessoa que conviveu com câncer por muitos anos. Ela conviveu, eu também já tive pacientes assim, mas ela vou contar esse caso aqui, porque ela é muito famosa, ela foi conhecida. Se vocês não conhecem, eu também deixo a página aqui de sugestão para vocês verem, que a página dela hoje virou um memorial. Ela conviveu com o câncer por 12 anos, um câncer de mama, totalmente outlier, porque a sobrevida de uma mulher com câncer de mama metastático não é de 12 anos. Então, ela cronificou a doença, ela soube conviver com essa doença, que é a Ana Michele Soares, tá, gente? É a Anami, que é a Paliativas. Não sei se vocês conhecem aí. A Paliativas, depois vocês colocam, anotem no papel aí, Paliativas, acessem a página dela. Ela faleceu esse ano, depois de 12 anos com a doença cronificada. Então, imagina o tanto de coisas que ela conseguiu fazer. Inclusive, construiu várias questões interessantes que tratam muito dos tabus e das crenças limitantes com relação a cuidados paliativos. Vale a pena acompanhar a página dela, que continua ativa, continua aí na comunicação, no propósito, tá? Bem interessante, que é a página da Anami, tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Que é a página da Paliativos. Boa noite, queridos e queridas. Pronto. Então, a Paliativas é um grande exemplo, e ela usou práticas integrativas, tá? Só para ilustrar aqui. Ela cronificou a doença dela, tá? Então, a cronificação da doença, ela é um objetivo dos pacientes que estão em cuidados paliativos. Por quê, gente? Porque a maioria das pessoas ainda chega, não vou dizer que a maioria é massacrante, não, mas é a maioria que chega ainda com a doença em estadiamento 4. O que é isso? Na hora que diagnostica o câncer de mama com metástases no fígado, com metástases no pulmão, com metástases nos ossos, com metástases no sistema nervoso central.
com metástases em supraadrenal. Então, o que acontece? Esses pacientes, o intuito do tratamento não é curar, é paliar, é fazer cuidado paliativo. Mas agora existe uma nova vertente de abordagem desses pacientes que não é só paliar, é você dar qualidade de vida enquanto a vida e cronificar essa doença, fazer com que ele conviva com o câncer como se ele convivesse com diabetes, como se ele convivesse com uma hipertensão, que são doenças que não têm cura, mas são doenças que fazem as pessoas viverem muitos anos, sabe? Inclusive o próprio HIV, né? A gente hoje tem a cronificação de pacientes com HIV, que é uma doença que não tem cura, mas que a gente consegue ver pessoas que convivem com o vírus do HIV sem grandes complicações utilizando os medicamentos, tá? Então, esse é o intuito para pacientes oncológicos, com o estadiamento 4, que são os pacientes metastáticos, a fim de cronificar. E a gente consegue fazer muito isso com a regulação de base, com o equilíbrio interno, fazendo com que essas células se permaneçam estáveis, tá? E aí que vem o pulo do gato aqui, porque quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente tem que determinar 3 questões, já que eles são metastáticos, tá? A metástase desse paciente, são perguntas que você tem que ter resposta, tá? A resposta dessa pergunta ela é muito importante para a sua conduta clínica. A metástase desse paciente está ativa, ela está crescendo, ela está inativa, ou seja, ela está estável, ou ela está em diminuição? Essa é a resposta que a gente precisa para saber tomar a melhor conduta junto com a oncologia clínica, tá? Lembrando que tudo isso que a gente vem falando aqui, que são as bases da oncologia integrativa, não tem o objetivo de substituir tratamentos convencionais. Então, o paciente em paliação, ele está fazendo químio, ele pode fazer cirurgia, pode fazer sessões de rádio pontuais e vai continuar com o nosso tratamento de base. Inclusive, nós temos um caso também desse no nosso ambulatório. Uma paciente que a gente acompanhou 1 ano e a gente conseguiu, que ela estava sem práticas integrativas, a gente conseguiu prolongar, a gente cronificou a doença dela por 1 ano. A gente manteve ali segurando com acupuntura, com o uso de ervas, com o uso de chás, com o uso de reprogramação, com o uso de florais quânticos de Bach, com o uso de óleos essenciais, com o uso de Qigong. A gente fez Qigong, né? Ela ensinou ela a fazer Qigong. Então, vários processos ao longo da caminhada. Não vou dizer que foram todos feitos ao mesmo tempo. Então, a gente foi fazendo essa análise semana a semana, uma paciente que foi avaliada semanalmente, tá? Porque ela era uma paciente de cuidados paliativos, a gente conseguiu cronificar o quadro dela e ela veio a falecer esse ano também. Inclusive, a gente trabalha muito isso dentro da comunidade, tá, pessoal? Que é essa gestão de expectativa do terapeuta. Porque muitas vezes, quem não é um terapeuta especializado em oncologia, quando um paciente progride a doença, ou quando ele desencarna, ele falece, muitas vezes o terapeuta, porque não tem esse conhecimento, ele acha que a progressão do câncer aconteceu porque ele usou aquele óleo essencial. Aquele óleo essencial que aquela blogueira colocou lá no Instagram dela, aquele óleo de lavanda, que ela diz que não é permitido para câncer de mama, ele usou o óleo, ele acha, poxa, eu vi lá, aquela blogueira falou que o óleo essencial de lavanda não pode ser usado para paciente com câncer de mama. Eu usei, será que a doença progrediu por causa desse óleo essencial? Não sei. Eu acho que foi, então, ele assume a culpa pra ele, tá? E aí vem uma tortura mental, vem o sofrimento e vem de novo as inseguranças. Aí passa a ter medo e passa a rejeitar esses pacientes no consultório. Então, o próximo paciente que viria procurá-lo, ele já vai rejeitar, ele já não vai aceitar. Por quê? Porque ele lembrou que aquele caso o câncer progrediu e ele achou que foi a acupuntura. Por quê? Porque ele não entende câncer. Se ele entendesse de oncologia, ele ia ter certeza, ia saber defender a sua conduta clínica de forma segura e assertiva e com absolutamente paz no atendimento, paz mental e paz de competência técnica, tá? Porque não é assim que a coisa funciona, né? A progressão do câncer é um fenômeno extremamente complexo, robusto e que tem milhões de vias, milhões de vias. E aí a pessoa acha que uma acupuntura, inclusive isso às vezes a equipe médica endossa, a gente vê muito isso. E aí eu que pergunto, né? Qual que é o livro de patologia básica que explica como que uma célula se transforma em célula tumoral e como que ela progride
Eu quero saber que livro que tem dizendo que a acupuntura está dentro do processo patogênico de estimulação das células tumorais. Não tem como, não tem jeito. Vocês não vão ver artigo científico falando disso, apesar que eu achei um artigo. Depois vocês me lembrem no direct, que eu posso mandar aqui no Stories, um artigo que eu achei super interessante, que associou uma perfuração de uma medicação intramuscular a proliferação de células, porque essa injeção intramuscular, que tecnicamente pode ser associada, assim, bem longe, tá? Mas tem gente que gosta de associar pertinho, mas eu associo bem longe com um agulhamento de acupuntura, tá? E aí essa medicação foi administrada numa área que tinha leito tumoral, e todo o trajeto da injeção foi contaminado com células tumorais e a progressão local aconteceu porque esse tumor foi estimulado com um agulhamento, tá? Mas isso foi com injeção intramuscular. Foi um caso clínico, inclusive, isolado, que é, dentro da pesquisa científica, da pesquisa, considerado uma evidência de baixa qualidade, tá? A gente não pode fazer associações dessa magnitude usando um caso clínico, usando um paciente. E muitas vezes, quando a gente vê essas contraindicações de lavanda, por exemplo, para pacientes com câncer de mama, a gente vai ver a origem da informação, são estudos de baixa qualidade, com 2 casos clínicos e que não falam muito sobre uma associação verdadeira pautada em pesquisa com um desenho específico que responda a esse tipo de dúvida, tá? Por exemplo, se a acupuntura, ela causa proliferação celular, principalmente em pacientes, por exemplo, em cuidados paliativos, que tem metástase, tá? E que é um mito aí, que é uma sombra, na maioria das vezes que eu escuto as perguntas, quando esses pacientes têm metástase, se pode fazer acupuntura ou não. Como hoje a pergunta que eu recebi do paciente que tem linfoma, porque o linfoma é um câncer do sistema linfático, e o sistema linfático ele é absurdamente interconectado, existe o sistema linfático no corpo inteiro, e aí a pessoa pensa, poxa, se esse indivíduo tem linfoma, e se eu agulhar, onde que estimula? E será que estimula? E será que isso está pautado em livros? Nem na medicina, nem livros da medicina clássica chinesa vocês vão ver isso aí, gente, nem livros da medicina ocidental, nem nas bases de dados científicas e nem relatos de caso clínico, certo? Então, muita calma nessa hora. E, de novo, né, o que justifica uma proliferação, uma progressão tumoral é uma cascata absurda de eventos e que muitas vezes tem relação com o terreno biológico despreparado, intoxicado, do que a agulha propriamente dita, tá? Essa é a verdade, certo? No entanto, existe uma recomendação geral, que eu já vou avisar aqui de uma vez, que não estimule uma área tumoral diretamente com nada, nem com agulha, nem com mocha, nem com guachá, nem com ventosa, nem com laser, certo? Porque não tem defesa, isso aí de fato não tem defesa. A pergunta é, você sabe onde está o leito tumoral do paciente? Muitas vezes esse leito tumoral não está visível a olho nu, tá? Ele está ali em estruturas internas em que a gente só consegue saber de fato quando eu tenho um relatório, um exame, um PET-CT, uma ressonância, um ultrassom, tá? Em que eu de fato saiba que, documentalmente falando, oficialmente falando, ali existe um leito tumoral, tá? Isso tudo a gente vê na prática, tá? A gente vê na prática na comunidade, no nosso ambulatório, onde a gente atende pacientes reais, oficiais, online e em tempo real. E a gente consegue ter acesso aos exames, a gente consegue fazer análise, consegue fazer uma recomendação assertiva e, obviamente, segura e mais efetiva, tá? E falar nisso, não posso deixar aqui de lembrá-los que domingo eu abro vagas para a nossa comunidade, tá? Só quem está na lista de espera é que vai receber o link. Então, quem estiver na lista de espera da comunidade é que vai receber todas as informações e descontos e promoções e bônus, tá? Então, você precisa entrar na lista de espera. Acabada a live aqui, você vai lá no meu perfil e se o meu suporte estiver aqui, pode colocar o link aqui nos comentários também, para você entrar na fila de espera para a turma 12. Ah, outra coisa importante lembrar, que eu também recebi essa pergunta hoje, eu sempre recebo.
Sou aluno de acupuntura. Será que eu consigo acompanhar a comunidade? Gente, eu tenho muitos alunos de acupuntura na minha comunidade, tá? A comunidade, ela não é avançada, não. Ela não é voltada somente para profissionais experts. Então, você que está estudando acupuntura, inclusive a comunidade, eu tenho relatos aqui de que ela serve também para você aprender MTC. Porque como a gente trata de pacientes com um grau mais avançado, a gente precisa da base, né? A gente precisa da medicina chinesa generalista. Então, a gente parte dos conceitos básicos da MTC geral, tá? Como se você fosse um profissional, um clínico, né? Um praticante de medicina tradicional chinesa geral, e a gente parte para as especificidades da oncologia. Então, eu preciso saber muito a base dessa MTC. Então, como se faz um diagnóstico, análise de língua, análise de pulso, sinais e sintomas, associação diagnóstica, diagnóstico pelos 8 princípios, diagnóstico pelos níveis energéticos, diagnóstico pelos 5 movimentos, tá bom? Pela teoria de base. Então, a gente sempre tá lá indo e voltando. Então, as pessoas têm esse relato em que, de fato, elas aprendem medicina chinesa dentro da comunidade também, tá? E eu sou também uma fã de investigação, tá? Eu sou investigadora, eu sou pesquisadora. Então, eu tenho uma característica muito específica, que é a análise diagnóstica, o julgamento clínico. Então, eu gasto tempo, eu gosto de gastar tempo mais no raciocínio clínico, para que as pessoas entendam o diagnóstico, para a gente chegar no diagnóstico até o tratamento, tá? Então, essa fase, esse processo de raciocínio clínico, eu adoro, eu faço isso muito, eu gasto tempo, né? Nas nossas simulações de consultório, a gente teve mês passado de melanoma. A gente teve um caso, porque o que acontece na simulação de consultório? A gente vai fazer a análise um pouco mais detalhada, como se fosse uma operação pente fino, tá? E aí a gente se reúne e estabelece os diagnósticos e estabelece o plano terapêutico, com tudo. Então a gente teve um caso bem diferente, bem sui generis, que a gente não tinha visto ainda, que eu trouxe para discussão, que foi um caso de câncer de pele do tipo melanoma, tá? Então, a gente vai ter essas contribuições também. Então, a gente vai ver casos específicos de tipos de tumores, como que se faz a avaliação, como que se chega no diagnóstico energético, para que a gente consiga ter quais são os problemas desse paciente, dessa pessoa, para que a gente atue, tá certo? Então, a comunidade serve também para estudantes de aurículo, acupuntura, estudantes de medicina chinesa, estudantes de terapia integrativas, estudantes de naturopatia e os profissionais todos dessas áreas. E, óbvio, de profissionais da saúde também, tá? Se você é profissional da saúde e se interessa pela temática, cai pra dentro, tá? E aí eu vou até explicar isso também, porque a gente tem algumas questões de experimentação, que você pode entrar, experimentar, ver tudo que tem lá dentro. Se você não gostar, em até 7 dias a gente devolve o seu dinheiro, tá bem? Pronto, pessoal. Então, esses são os 3 pacientes da fase 4. Reabilitação, cuidado paliativo e o paciente que está em finitude, que é um outro gargalo, porque tem muita crença espalhada por aí de que o paciente que está em finitude não tem yin, não tem yang, não tem jing, tá sem qi, tá sem shui, tem muita estase. E aí, essas são contraindicações da acupuntura. Eu não consigo entender, já que a gente tem diagnóstico energético, como que isso é uma contraindicação para acupuntura? Ah, porque ele tem o câncer, e o câncer dele está muito ativo. O câncer dele, como ele está em finitude, está ali nas últimas horas de vida, últimos dias de vida, é um câncer que está altamente proliferativo, né? Está bem ativo, então eu não posso usar agulha. Essa é uma crença limitante, tá? Eu não posso usar aurículo, essa é uma crença limitante. Ah, eu não posso usar stipper, eu não posso usar magneto, eu não posso usar ventosa. Então, muita calma nessa hora, nessas contraindicações. Isso é generalizar, tá? Então, a gente vai sim usar dos benefícios das práticas integrativas, algumas mais, outras menos, por conta dessas particularidades dessa pessoa que está na fase final de vida. Então, o foco não é a morte, o foco é a vida que resta, tá? Então, a gente também explora isso muito e quebra muita crença, porque existem profissionais que acreditam que a oncologia é uma especialidade sofrida, justamente por esses pacientes que estão nessa fase de finitude, tá? Ou então pelos pacientes que estão em cuidado paliativo e que são crônicos, literalmente crônicos, tá?
E aí, o que a gente vai ter aqui, ó? Áreas focais, tá? A gente vai ter áreas focais, que são essas aqui, ó. Nutrir o sangue desses pacientes, tá? Então, a base, geralmente, né, dos outros problemas que esses indivíduos têm é por falta de sangue. Em função aí do caminhar, né, como eu falei, eles vieram da fase 1, 2, 3, 4, estão na 4, então eles já estão um pouco mais consumidos, entendendo que eles não tiveram nenhum tipo de prática integrativa aí sendo usada, tá? Então, eles vão precisar da nutrição do sangue, eles vão precisar da tonificação do Ti, provavelmente a gente vai ter fadiga como uma sintomatologia comum, tanto no paciente que está em cuidado paliativo, em finitude, o paciente em reabilitação. E esse Ti, essa deficiência do Ti, pode ser uma deficiência do Ti geral, mas pode ser uma deficiência de Ti do pulmão, pode ser uma deficiência de Ti do baço, pode ser uma deficiência do Ti do rim. Inclusive, a do rim é a mais prevalente. Por isso que eu sempre digo, pessoal, que um pulo do gato aqui sempre, o pulão, é que você sempre olhe com carinho para o rim do paciente que tem câncer, desde o início até o final, tá? Muitas pessoas acham que é baço, eu preciso tonificar o baço, esse paciente tem deficiência de baço, aí fica estacionado ali no baço. E não vê com uma amplitude de visão que, na verdade, a base da doença oncológica é o rim, sabe? Então, esse Ti do rim, ele vai ser uma prioridade, porque ele foi literalmente desgastado aí nesse processo todo, tá? A promoção do fluxo do Ti, que é a circulação do Ti, isso vai depender muito do caso clínico, tá? Para pacientes em reabilitação que têm intenção de cura, ok. Mas para os pacientes com massa ativa, muita calma nessa hora, depende do lugar da massa, do tamanho dessa massa, do status dela, como eu falei, né? Se ela tá em progressão, se ela tá estável ou tá em regressão, tá bem? O alojamento do Shen também é algo, o estado emocional desses pacientes, o paciente em cuidado paliativo é extremamente desgastado, pessoal. O status mental dele é um pouco diferente do paciente que tem o intuito curativo, sabe? Porque eles ficam muito fadigados. O tratamento a longo prazo vai cansando muito essa pessoa, sabe? Então o Shen vai desalojando, vai apagando. Então a gente precisa ter também mais como algo a ser repensado, todas as avaliações, como está esse Shen desse paciente, tá? Que é aquele elan, né? Que é a consciência, que é o espírito desse paciente, tá bem? E vamos recrutar o Yuan Ti aí dos vasos maravilhosos, sim, tá? Recruta, usa vaso maravilhoso. Tem muita gente que me pergunta, olha, como que eu faço? É necessário, é indicado, qual vaso maravilhoso eu uso, qual que eu abro, qual que eu fecho, se eu só abro, se eu fecho. Então, é sim muito bem-vindo a utilização dos vasos curiosos, a depender da topografia desse tumor, tá? Então, não é aqui receita de bolo. A depender de onde está esse tumor, a gente vai recrutar um vaso ou outro, certo? Ou até 2 no atendimento, mas não vamos deixar aí de usar, tá? Existe também muita crença com relação a vaso maravilhoso, porque tem gente que defende que ele desgasta a essência, que se deixar aberto é igual uma torneira vazando. Eu tenho algumas ressalvas quanto a isso em função de resultado clínico, sabe? E depois, né, então, depois de tudo isso, né, de todos esses benefícios que a gente viu aqui, desde a segunda-feira, desde a terça, da quarta, da quinta, essa aula vai ficar gravada também. Eu acho que muitos de vocês devem se perguntar assim: Ana Cardoso, me explica um pouco mais sobre essa comunidade, fiquei curioso, eu quero entrar, o que tem dentro? Me explica mais. Então aqui eu trouxe para vocês algumas explicações sobre o que vai acontecer dia 19 de março, tá? Hoje eu vou explicar aqui para vocês de forma bem sucinta informações básicas da comunidade, tá? Mas o link vai estar disponível somente no domingo. O link vai estar com todas as informações. Isso não significa que vocês possam perguntar, claro que podem, tanto no suporte como aqui no meu direct, certo? Acredito, dependendo do que vier de perguntas aí, que a gente vai precisar de mais um encontro aqui no domingo, tá? Mas fiquem de olho aí que eu ainda não tenho nada garantido na agenda não, tá bem? Mas domingo, 8 da manhã, eu vou abrir novas vagas para a única comunidade de oncologia integrativa na prática desse país. E o que tem lá dentro, né? O que é essa comunidade? E quanto custa, né? Como que eu pago?
Então, a gente vai ter o quê? Módulos completos com tudo que você precisa para aplicar a oncologia integrativa na prática do absoluto zero. Você não precisa ser especialista em oncologia. Você não precisa entender de câncer, porque esse é o objetivo da comunidade. A comunidade existe para isso, para explicar para você como que a gente usa os saberes melhores, todos os avanços da oncologia clínica tradicional, convencional, e os saberes médicos antigos, incluindo a medicina chinesa, tá? Então, a gente vai integrar esses conhecimentos, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático. Porque, além do ambulatório, que eu vou contar para vocês aqui, eu já vim falando, né? A gente tem 12 encontros ao vivo comigo, um a cada mês, sendo que esses 12 encontros já tem cronograma definido. Se vocês quiserem também, eu apresento, eu mando para vocês, tá? As datas desses encontros, que acontecem geralmente nos sábados e nos domingos de forma intervalada. E também de forma intervalada, esses encontros funcionam para tira dúvidas e para simulação de consultório. Então, a gente teve agora em fevereiro simulação de consultório e agora em março, inclusive, nós temos um encontro. Alô, comunidade, hein? Temos encontro neste domingo, 9 da manhã, para plantão tira dúvidas, tá? Ah, aliás, eu tenho dois, nem esqueci de colocar aqui. Temos 2 novidades para esse ano, tá? 2 novidades para esse ano, que é vinculado ao ambulatório, tá? Então, quando eu for falar do ambulatório, eu falo dessas novidades. Aí a gente tem o material de apoio com a apostila, que tem mais de 300 páginas, para dar suporte a você. Então, você baixa essa apostila e vai estudando as aulas teóricas na sua velocidade, no seu tempo, no seu planejamento, no lugar onde você quiser, no tempo onde você quiser. Esse que é o bom do online, né? Eu adoro online por conta disso. E vários outros materiais de suporte, isso só da parte teórica, porque a gente ainda não falou da parte prática, tá? Então, da parte prática, o que a gente vai ter? O nosso ambulatório digital e social, nosso amado ambulatório social e digital, que vai ser válido somente para as primeiras 24 horas de inscrição, tá, gente? Então, quem se inscrever segunda-feira já não vai ter acesso ao ambulatório. O ambulatório, ele só vai ser liberado para quem se inscrever domingo. Não falem depois que eu não avisei, tá? Por quê? O que vai ter dentro desse ambulatório, gente? Esse ambulatório, ele tem, primeiro, um grupo separado do grupo da teoria. Porque tem gente que tá na teoria e que não vê sentido tá na prática. E tudo bem com isso, cada um escolhe o seu caminho. Mas a comunidade tem um ambulatório de prática. Então, eu não vejo muito sentido só quem fica na teoria e não faz a prática. Porque o grande pulo do gato é a prática. As coisas acontecem na prática. As transformações acontecem na prática. Então, não tem jeito de não entrar no ambulatório, mas fica a critério, tá? O que acontece no ambulatório? Nós atendemos nas segundas-feiras e nas quartas-feiras. Temos fila de espera, muitos pacientes para atender. E esse ambulatório, ele pode funcionar de 3 formas. O terapeuta, ele entra como terapeuta principal, que é o que atende o paciente. Terapeuta auxiliar, que é o que auxilia o principal. Então, ninguém nunca está sozinho, a não ser que o terapeuta principal diga, não, eu dou conta sozinho, não preciso de ajuda. Ok. Mas, geralmente, existem duplas ou trios que atendem esse paciente de forma um pouco mais intimista. Isso não significa que ele não vá ter ajuda do grupo. Hoje, existem mais de 100 pessoas no grupo dos terapeutas da prática, tá? E a gente atende esses pacientes com esse suporte do grupo. Então, ninguém está sozinho nem na hora de atender e nem na hora de raciocinar e estabelecer o plano terapêutico, tá? As novidades que nós vamos ter esse ano do ambulatório são 2, que eu não coloquei aqui, tá? Primeiro, que nós vamos ter um ambulatório de apoio, um grupo de apoio intrapacientes, ou seja, a gente vai colocar os pacientes para se apoiarem. Esse projeto está quase pronto, está 90% desenhado. E falta só mais uma reunião que eu acredito que nesse domingo a gente consegue fechar para colocar para rodar, já colocar datas para esses pacientes se autoajudarem. Então, a gente percebeu que o nosso grupo se autoajuda muito e que existem ali muitos resultados positivos em função disso. Porque andar em grupo, a gente chega muito mais rápido do que andar sozinho, gente. Essa é a verdade, tá? Você fica sozinho aí,
perde mais tempo, sofre, fica na angústia, precisa de muitos recursos, né, de leitura, então muitas vezes pode ser sofrido esse caminhar, e aí você demora um pouco mais de chegar lá, mas em grupo a coisa desliza, azeita, e todo mundo ali dentro, né, imagina, 100 terapeutas com várias especialidades, e aí que vem uma outra novidade, né, que surgiu do ambulatório, porque a gente tem mais de um ano de ambulatório, o ambulatório foi inaugurado em setembro de 2021. Setembro de 2022 fez um ano, então a gente tem pouco mais de um ano de funcionamento. E aí a gente vai fazendo esses upgrades, né? Esses pontos de inflexão. E a segunda novidade que eu tenho para contar para vocês é que a gente vai ter grupos operacionais. E já estão descritos mais de 20 grupos operacionais, que são pequenos grupos de pessoas especialistas numa temática, numa prática integrativa específica e que vão contribuir com protocolos para consulta e para facilitação da tomada de decisão clínica, de tomada de decisão na conduta sua com relação ao uso daquela prática integrativa dentro do ambulatório, tá? O ambulatório é legal por quê? Porque ele vai tirar sua insegurança, vai tirar sua ansiedade de atender, tirar seu medo, seu receio e vai te trazer uma enorme possibilidade de parcerias incríveis, profundas, que acontecem em função desse processo de caminhar no atendimento. Não tem jeito, gente. Não tem como isso não acontecer, tá? Então, isso acontece mesmo. As transformações que acontecem internamente, elas são muito intensas e são reais, tá? Dos terapeutas, entre eles, e essa entrega para o paciente, tá? Bom, esse ambulatório, só esse ambulatório, ele já tem, assim, uma percepção de valor brutal, tá? Só esse ambulatório, ele já tem uma percepção de valor brutal. Só que a gente sabe que a prática, ela não pode andar sem teoria, e a teoria não pode andar sem prática. Por isso que todas as duas estão se autoalimentando, né? É como a base para o yang se manifestar é o yin. A base para a prática se manifestar é a parte teórica. Então, a gente tem isso dentro da comunidade, tá? Fora isso, também surgiu a necessidade da gente fazer reuniões internas, que a gente chama de simpósio clínico interno. A gente já fez 3, vamos para o 4º, onde os membros da comunidade têm um momento específico do ano para apresentar dados robustos de casos clínicos e de situações e de projetos de sucesso neste Brasil afora. Inclusive, logo aqui vou falar para vocês, spoiler, né? A gente tem 3 já temas confirmados para o próximo simpósio, que é o 4º, vai ser online, porque o primeiro foi online, o segundo foi online, o terceiro foi presencial aqui em Gramado, e o 4º vai ser online. Esse 4º online vai trazer um caso clínico de muita relevância, que une a fertilidade com a oncologia e as práticas integrativas. Então, a gente atendeu esse caso, um caso bastante especial para nós, inclusive estamos atendendo ainda, mas a gente já tem dados o suficiente para apresentar os resultados desse tipo de atenção, desse tipo de cuidado, tá? Porque a gente entende que as práticas integrativas são uma melhoria, uma inovação aí para essas pessoas que estão passando por essa fase desafiadora, tá? Esse caso clínico, ele vai ser apresentado no simpósio, tá? Uma outra ideia que já está confirmada foi um projeto de uma aluna que ela desenvolveu, muito inspirada também no que ela aprendeu na comunidade, lá em Sergipe, tá? E ela desenvolveu um projeto lindíssimo, com resultado já mais de 200 pacientes beneficiados desse projeto de oncologia integrativa. Olha como que a gente começa a espalhar as sementes, tá? E aí eu convidei essa pessoa para estar conosco, divulgando aí esse projeto dela no Nordeste, tá? Achei super interessante. E aí a gente ainda vai trazer, obviamente, como sempre traz, os dados do ambulatório, porque a gente tem uma coleta de dados sistemática e a gente sempre apresenta as novidades do que a gente faz, os números, né, sobre o ambulatório, tá? Então isso já está confirmado. O próximo simpósio vai ser presencial, tá? Então a gente também tá pensando onde vai fazer. Não sei se vai ser aqui em Gramado, pode ser que sim, pode ser que não. A gente ainda tá planejando, porque a gente tem um 4º, né? Então esse segundo simpósio provavelmente vai ser o 5º. Mas vamos lá, né? Um dia de cada vez a gente vai estar vivendo aqui ainda o 4º simpósio, né? Na verdade, a gente tá ainda com saudade do 3º, essa é a real. Temos mais de 7 masterclasses sobre assuntos desafiadores na oncologia,
com especialistas renomados, tá, gente? Então, existem convidados ultra especiais que contribuem com a comunidade, com tópicos bem relevantes, como, por exemplo, dor oncológica com Rafael Vercelino, eletroacupuntura e laser acupuntura com o professor Fábio Ataíde, interações de ervas magistrais chinesas e alopatia com o Leonardo, que é membro também, reprogramação mental para oncologia, que é com a nossa querida Roberta, chás na oncologia com o nosso querido Lucas, que tá incrível esse módulo, tá gigante, tá brutal, né? Uma coisa assim, algo que não tem nem palavra para descrever, de tão intenso que tá. Então, vocês vão ter aí ainda mais essas 7 masterclasses, tá? Que mais? Então, pessoal, olha só o quanto que custaria isso, tá? Imaginem aí vocês, quanto custa isso, gente? Só o ambulatório, ele tem hoje o valor, isso por baixo, tá? Muito por baixo. O valor de percepção dele hoje é de R$ 999. O valor de percepção do ambulatório, só para você entrar no ambulatório hoje, seria R$ 999, por mínimo, o mínimo, tá? Bem por baixo. Porque a gente faz 97 atendimentos por ano. A gente dividir só esse valor aqui pelos 97 dias, o preço por dia de ambulatório é irrisório. É nada. Então, isso é muito barato. Isso aqui é por baixo mesmo, gente. Cada simpósio custa R$ 397. Quem participa pagando do simpósio, que é o público externo, paga isso aqui, tá? As masterclasses todas, se eu fosse cobrar de cada professor meu, todas elas dariam em torno de R$ 1.050. E a formação como um todo, 2.394. Ou seja, deixa eu tirar os comentários aqui. O total para você entrar domingo na comunidade seria de R$ 4.841. R$ 4.841. Mas, para quem estiver na lista de espera, você pode entrar na lista de espera hoje, o preço, o investimento que você vai fazer é nessa oferta especial de 12 parcelas de 197. E à vista você pode pagar, sim, com desconto, por 1.997. Então, o desconto de R$ 2.844 só vai receber quem estiver na lista de espera. Só na lista de espera é que as pessoas, é que vocês vão aí receber esse desconto, tá? E aí eu vou deixar esses dias para vocês aí, para vocês se programarem, porque a base aceita 2 cartões de crédito, vocês podem pagar no Pix, vocês podem pagar no cartão, vocês podem parcelar em até 12 vezes, tá? Então, o acesso à comunidade é de 12 meses, tá? E você pode renovar. Então, o pessoal do ano passado, por exemplo, aproveita essa oportunidade agora e renova, sendo que ex-aluno tem desconto, tá? O que mais? Ana Cardoso, eu quero entrar para ver o que tem lá dentro. Pode. Você pode experimentar a comunidade por até 7 dias e ver tudo que tem ali dentro, tá? Então, você compra no domingo, com direito ao ambulatório. Aliás, o link para a lista de espera já tá aqui em cima, tá, Dani? O Instituto Ana Cardoso colocou aqui em cima, tá? E o link também tá no meu perfil, tá bem? Para você entrar na fila de espera e receber esse desconto. Tá? Se você não entrar e não receber, depois ele sobe de preço. Então, você compra, olha tudo que tem lá dentro, e se você não gostar, em até 7 dias, você pode pedir o reembolso, que eu devolvo o seu investimento. 100% dele, sem nenhum tipo de questionamento, tá? O que mais? Acabou aí? Eu vou te dar ainda uma garantia condicional, que essa garantia que eu trouxe pra vocês é incondicional, é papum. Entrou, viu tudo, não gostou, não quero, você pode devolver seu dinheiro, você pode pedir o reembolso e a gente devolve sem problema. Agora, se passou os 7 dias e você ainda sentiu que precisa de ajuda, que você ainda tá inseguro, que eu acho bem difícil acontecer isso, porque tudo ali foi arquitetado para você ganhar segurança. Como sei que estou na lista de espera, não tive retorno do cadastro que fiz no link. Ótimo ter perguntado isso, Tatiana. Eu quero que vocês olhem na caixa de spam de vocês, na caixa de promoções, porque a gente tem avisado sobre essas aulas há muito tempo lá pelo e-mail, tá? E lá no cadastro tem também um link para você entrar no nosso grupo do Telegram, tá bem? Lá no grupo do Telegram também vai receber o link com desconto, certo? Então, querida Tatiana, e quem não conseguiu ver
estes recados. Olhem, por favor, no seu spam e na sua caixa de promoções, que pode ser que esteja lá o e-mail, tá? Se em até 90 dias você assistiu às aulas teóricas, entrou no ambulatório e ainda não consegue ter segurança, se você ainda não sentir que está preparado para aplicar na prática a oncologia integrativa, você terá um acesso, um encontro comigo específico, VIP, onde eu vou pegar na sua mão e eu vou tirar todas as suas dúvidas, eu e você, simplesmente eu e você, como se fosse uma mentoria, para te dar segurança e saber exatamente onde que tá aí o seu ponto de insegurança, o seu gargalo, a sua pedra no sapato, pra gente poder fazer com que você avance, tá? Então, essa é a minha garantia condicional que eu trago para vocês aqui. E aí, deixo aqui agora aberto as dúvidas que vocês têm, tá? Coloquem as dúvidas ou aqui ou lá. Por vezes existem problemas nos links que pagamento fora do Brasil. A Júlia já tinha me falado isso. Eu não entendi, né, Júlia, aquela vez que você tentou, porque pra quem... outra coisa, a Júlia tá falando isso, eu lembrei aqui. Porque a Júlia tá falando lá de Portugal. Pessoal que vai comprar a comunidade que mora fora do Brasil. Na página de vendas da Eduz, lá na caixinha, eu vou deixar isso aqui gravado para também deixar bem claro. Lá vou até já tirar aqui, ó. Lá no alto, na página de vendas, à direita, na parte superior, tem as bandeiras. Ali você tem que trocar a bandeira do Brasil e colocar a bandeira do seu país. Abriu a página de vendas, olha para cima no canto superior da tela direito. E aí você vê uma bandeirinha ali. Então você tem que trocar a bandeira pela bandeira do seu país. E aí você, quando fizer isso, vai aparecer a página de vendas específica para o seu país, tá? A Beth tá aqui já dando o depoimento dela, vale a pena, super indico, o melhor curso que já fiz online. E olha que já fiz muitos cursos. A assistência é fantástica, a egrégora do mais puro amor, já renovei, vou renovar novamente. Sensacional, maravilhosa. Não tem palavra, gente. Realmente é algo muito... foi uma inovação que a gente trouxe, muito transformadora, tanto para terapeutas, não só do ponto de vista técnico, tá? A gente não ensina só acupuntura ali. A gente não ensina só como usa óleos essenciais. A gente não ensina só como usa fitoterapia, fórmulas magistrais chinesas, ervas, suplementos, reprogramação, dietoterapia chinesa. Não é só isso, né? Como que se usa chás, por exemplo, tá? O link para entrar na comunidade será liberado só no domingo. Isso, Dani, só no domingo. Só no domingo. Para vocês se prepararem aí, anotem, coloquem aí o reloginho. Mas eu vou lembrar vocês aqui no Stories, tá? 8 da manhã eu vou liberar esse link, tá bem? E não tem jeito, né? São resultados fantásticos que a gente vê. É uma transformação, assim, brutal, porque lidar com a especialidade oncológica, ela é automática. Não tem como a gente não repensar a nossa vida. Não tem como a gente não repensar os nossos hábitos. Não tem como a gente não repensar o que acontece no nosso entorno, quais são as nossas escolhas, a nossa autorresponsabilidade com relação à nossa saúde e a saúde coletiva e a saúde dos nossos entes queridos, né? Chega segunda e não chega domingo. Bora, gente! A gente também se acolhe e se ajuda. É fantástico. Concordo, Beth. Agora, para acontecer isso, tem que ser ativo, tá? O que a Beth está falando aqui é de uma escolha, né, do terapeuta, que quando entra na comunidade, ele não fica só ali a paisana, né, vendo. Pode ser que ele fique, né, isso transforme ele, mas de fato, quando a gente participa, a participação, né, tanto nas simulações de consultório, nos encontros ao vivo, no ambulatório, no simpósio, né, porque a Beth esteve aqui em Gramado. Ela veio aqui, ela participou, né, do nosso simpósio aqui, no simpósio online, que fica gravado também, tá, gente? O primeiro simpósio e o segundo, que foram online, estão dentro desse pacote, tá? Vocês vão receber de graça esses 2 simpósios. Eles foram pagos, mas vocês recebem de graça, tá? Também já renovei ano passado, não existe nenhum curso com esse conteúdo. O ambulatório não tem valor que pague a experiência de estar ali. O ambulatório não tem preço, gente. Não tem como precificar o ambulatório. Esse é fato, real oficial. Patrícia tá aqui como paciente, dando depoimento dela também, que é sensacional a história. Acabei de ser paciente do ambulatório e agora vou me especializar como terapeuta para poder ajudar outras pessoas. Ai, que maravilhosa! Amei saber disso, tá?
Muito bem, querida. Seja muito bem-vinda. Patrícia, seja muito bem-vinda. Dani, seja muito bem-vinda. A Flávia que vai renovar, a Beth que vai renovar de novo, tá? E todo mundo que tá aí na expectativa, tá, gente? Bom, finalizada aqui a semana, eu espero, sinceramente, assim, honestamente, que vocês tenham aproveitado algum ensinamento que eu dei aqui, tá? Que eu estou aqui de coração servindo para que vocês aí façam a diferença na vida das pessoas. Por mais que seja a informação breve aqui que eu dei, tá? Óbvio que a gente vai aprofundar isso tudo dentro da comunidade. Hoje, a carga horária só de prática clínica do nosso certificado é equivalente a uma pós-graduação, tá? Então, esse valor que você paga nem chega aos pés de um valor de uma pós. Hoje, uma pós-graduação com esse gabarito custa pelo menos entre 500 a R$1.000 por mês. Por mês. E hoje você está pagando aqui com desconto 197 mensal para ter acesso a um conteúdo de pós, tá? E o nosso certificado total, ele já ultrapassou 300 horas, tá? Ele já ultrapassou 300 horas, não, já ultrapassou 400 horas, certo? Porque a cada encontro online, a cada masterclass que a gente coloca ali, a cada simpósio, a gente tem aumento de carga horária. E a última atualização que a gente fez, a carga horária total do certificado que sai é de 384 horas, mas já ultrapassou, tá? Então, a gente agora, para a turma 12, vai ter um novo certificado com mais de 400 horas de comunidade, com todos os tópicos. E só de prática clínica são 288 horas, tá bem? Então, de fato, é um conteúdo digno de pós-graduação. Eu recebo essa mensagem todos os dias. Eu recebo essa percepção de pessoas de fora da comunidade e de dentro da comunidade, sendo que esse valor, de fato, está muito aquém do que é mesmo uma oportunidade para vocês terem acesso, tá? É acessível, é um ticket acessível, é um ingresso acessível para vocês entrarem, tá? Porque, de fato, tudo que tem ali já tem cara de pós. Então, o preço realmente não chega, não é só mesmo para vocês terem a oportunidade de estar dentro, tá? Se você ainda assim não quiser ser membro ou não tem condições de ser membro, apesar que a plataforma aceita 2 cartões de crédito, tá? Você pode dividir em 2 cartões de crédito. Você tem a possibilidade de comprar meu livro, que já é assim também tem um direcionamento brutal para uso da acupuntura. Então o livro trata só da acupuntura, comunidade a gente fala sobre todas as práticas integrativas, tá? Que está disponível também no link do meu perfil. E se você ainda não quer comprar meu livro, não quer entrar na comunidade, e se você tem pacientes aí que você está com dúvida, manda esse paciente para o ambulatório. Esse paciente vai ser avaliado pela egrégora, vai ser avaliado pelos membros ativos ali. E aí você vai receber, terapeuta, o manual completinho do que você precisa fazer com segurança, porque esse paciente foi analisado, tá? Então, todas essas possibilidades estão ali no meu link, a minha árvore de links, o meu perfil, basta lá acessar que você vai ver tudo aquilo ali. E agora, com o canal do YouTube ativado, você consegue ver essas aulas também no YouTube, tá bem? Pessoal, dito tudo isso, acredito que a gente agora tá decolando dentro de um avião, né? Porque a gente não tá andando de carro, a gente não tá saindo de Gramado para Bahia de carro, a gente está saindo da Bahia de Gramado para Bahia de avião, de jato, tá? Porque a gente vai chegar muito mais rápido ao destino final se a gente tiver estrutura, né? Caso contrário, também está tudo bem, caso seja uma escolha, a gente vai devagar até chegar lá, tá? Mas para evitar sofrimento, e também eu já tracei esse curso, né? Eu já fiz esse caminhar. A minha origem é da oncologia tradicional, né? Contei isso na aula 1, mas percebi, né, certas limitações, muitas limitações, isso me deixou muito angustiada. Comecei a verificar aí quais possibilidades mais poderiam ajudar esses pacientes e encontrei isso dentro das práticas integrativas, tá? Então, eu já fiz esse caminhar, eu já estive no seu lugar e também, como eu estou lá e cá, como eu estou na oncologia tradicional e na medicina chinesa e nas práticas integrativas, eu conheço as dores dos 2 lugares. Entendem? Então é mais fácil entender onde estão as dores para a gente poder construir essas pontes e derrubar os muros. Porque o melhor
O maior beneficiário disso tudo não sou eu. A gente se beneficia, claro. A Beth se beneficia, a Flávia se beneficia, a Dani vai se beneficiar, a Patrícia vai se beneficiar, mas quem vai mesmo se beneficiar disso tudo são os nossos pacientes, que muitas vezes ficam à margem, ficam marginalizados porque os terapeutas não atendem. Ou porque o médico contraindicou, porque tá cheio de medo, tá cheio de receio, e aí ele vai cheio de pisando em ovos, não sabe o que faz, tá perdido. Então, eles acabam ficando de fato, e é uma dó, tá? Dá dó de ver, porque muitas vezes o paciente ele chega muito mal visto, muito maltratado e com as suas necessidades não vistas, porque a oncologia clínica e alguns terapeutas integrativos, alguns praticantes de medicina chinesa, olham só o tumor, olham só a quimioterapia, olham só o tratamento convencional e não estão enxergando a pessoa, porque o foco da oncologia integrativa é a pessoa, não é a doença, não são os sinais e sintomas, não é a quimioterapia, isso tudo faz parte, sim, é importante saber, mas é a pessoa que é importante para nós, tá bem? Dentro da oncologia integrativa, é a pessoa que assume as rédeas da autonomia, da responsabilidade dela, então ela passa a executar as ações, ao invés de estar ali somente passivamente recebendo uma quimioterapia em que ela não tem escolha. Ela está ali recebendo a radioterapia de forma passiva, então ela não tem escolha. Mas as outras áreas da vida que completam e que integram o resultado, para essa radioterapia deslizar e para essa quimio deslizar, quem faz é o indivíduo. E nós estamos aqui para facilitar esse caminhar, essa trajetória, e é muito gratificante, né? A gente tem um nível de altruísmo assim brutal, quando a gente percebe que a gente se ajuda e que a gente ajuda aí os pacientes, tá bem? Olha, pessoal, gratidão por esta semana incrível. Estou aqui extremamente feliz, tá? De poder falar isso para vocês, de colocar isso em pauta, de colocar isso em debate. E fico aberta a perguntas, tanto no direct quanto no suporte, ou onde vocês acharem melhor, tá? Boa quinta-feira para vocês, um bom restinho de noite, tá? Valeu aí pela companhia durante essa semana. Vamos que vamos, não esqueçam, domingo estou aqui para lembrá-los da nossa abertura de carrinho, tá? Para membros ativos da comunidade, nós nos encontramos domingo, 9 da manhã, porque nós temos plantão Tira Dúvidas, tá? Bom jantar para vocês, para quem não jantou, e até mais!